Olá, paz e bem para o teu coração, para a tua vida e para o teu espírito. Tema de hoje: desafios de ser cristão na prática. É sim importante entendermos que um dos pontos de queda da espiritualidade num processo de declive é a não renúncia a certas ideologias com suas vertentes sutis. No momento de assumir um sim ou um não, fica em cima do muro, criando uma ruptura na fidelidade e nas verdades propostas por Deus, ficando no processo do caminho com uma visão estreita e pequena. Assim, levam a vida entre o mais e o menos, visando com alegria as ostentações e prazeres oferecidos no mundo. Como se a vida ou o viver fosse uma festa contínua, passa a não ter uma visão clara de que a fé é na religião, que segue com seus valores e verdades. Sendo assim, não conseguem manter-se sintonizados com o Criador, isto é, Deus, pois falta firmeza nas suas convicções de fé. É como aquele que liga o seu aparelho de TV, mas com as imagens distorcidas, justamente porque a antena que busca os sinais não está ajustada. Assim é o cristão, que apesar de saber de Deus e que os céus dos céus é o seu trono, não sintoniza os seus olhos e pensamentos para o alto, pois o seu coração tem buscado com desejo e cobiça persistente as coisas do mundo. Se nos voltarmos para o livro de Eclesiástico, no capítulo 1, versículo de 12 a 13, veremos que mesmo com várias experiências na caminhada cristã, é preciso questionar a sabedoria humana, com seus artifícios de conhecimento, pois ela se torna inútil por não estar 100% sintonizada com Deus. É como caminhar, caminhar e caminhar, mas em círculos, sem chegar a lugar nenhum, pois falta neste coração o temor real por Deus. Não tomou a consciência que o princípio da felicidade de um cristão é sim a sua profissão de fé no Deus único, pois esta é assim a condição indispensável e bem profunda no coração que teme a Deus. Assim, um cristão raiz é aquele que reflete Deus com sua vida, tipo pelas ações e palavras. Ou não foi este o recado que Jesus disse em Mateus 10:32, que aquele que se conecta com ele, sendo um cristão na vida de outros, este sim será bem lembrado nos céus. Caso contrário, terá vida, mas vazia, sem alegria e paz, por não se conectar em espírito e em verdade. Pois todo cristão, ou aquele que se diz ser, que não testemunha a Jesus com palavras e ações, é sim um apóstata. Assim diz a igreja. Assim, um cristão raiz, na prática, entende que na vida ou na vivência da mesma é impossível passar por ele sem a cruz. Ou como aqueles que querem enganar a si mesmos, achando assim cruzes, mas que elas podem também serem uma cruz heróica, mas sem sofrimentos. Que é preciso que no processo do caminhar entendamos que há sim uma junção do cristão que se molda à cruz e a cruz que se molda nele. E é ali que entendemos que o cumprimento dos nossos deveres como cristãos é amar a cruz, que se leva nos ombros e no coração, numa prática real do manual da vida, que nos indica e manda amar a todos, pois este é o mandamento aonde todos os demais se definem. Não é mesmo, Edson? Sim, Isa, veja, antes de mais nada, não é? Precisamos entender que todos nós que nos intitulamos cristãos temos um livro de regras, o Manual da Vida, a Bíblia, para seguir com total atenção e expressão de toda a nossa fé, não é? A palavra de Deus anunciada a nós. Mas infelizmente hoje há sim uma grande busca ao Evangelho, mas para os seus prazeres pessoais, tipo, tirando dele somente aquilo que agrada, não é? Desprezando as correções, não é?
Esta é uma das razões do porquê a igreja ajusta os seus soldados, servos, ministros da messe com uma luta diária para salvar e salvar almas, ensinando-as a lutar contra este mundo, que com força, coragem e fé levam a proposta do Evangelho, como bons soldados revestidos com as armaduras ditas por Paulo na carta aos Efésios, no capítulo 6. Lutar contra as poderosas investidas, não é, dos padrões e ideias do mundo, que cria e recria seus métodos, bem como as leis, não é, os crescimentos maldosos na tecnologia e o desejo forte, do desejo do ter, o ser e o poder. Por isso disse o Papa João Paulo II que a luta, não é, pelas almas do mundo contemporâneo é maior aonde o espírito do mundo se mostra mais poderoso. Por isso a igreja avança com novas formas de evangelização nos meios de comunicação, não é, intensificando, não é, a fé no testemunho cristão na prática. Por isso, todo cristão raiz entende que o manual da vida, a Bíblia, não é, traz para nós instruções num passo a passo de Gênesis a Apocalipse. E não há como destacar ou manipular uma página, pois todo ele precisa ser observado e vivido na sua plenitude e na sua dimensão. Por isso fica sempre um alerta para todos os cristãos, os cuidados com a ciência do mundo, as culturas e os meios de comunicação, pois nesses meios há fungos, não é? Isto é, corações que pelos seus rudimentos humanos deturpam a fé como apóstatas, não é? Que são chamados de intelectuais, escritores, produtores e artistas e até mesmo os mídias e jornais. Por isso disse o Papa João Paulo II que o cristão é chamado a uma nova evangelização, não é? Que se renova, não é, ao encontro do homem para com Deus. E em todas as suas dimensões, em todos os seus variados aspectos e aplicações vitais. Por isso o cristão, desafiado na prática, entende que o Evangelho, em todo texto e contexto de Gênesis a Apocalipse, não é para ficar só na história, nos tempos passados, mas deve ser vivido também neste tempo em que estamos. Jesus não pregou somente lá atrás, não é? Mas continua hoje no coração que crê. Assim, um cristão praticante não vê ou ouve a palavra, o manual da vida, a Bíblia, como algo que cansa ao ouvir, ou algo enfadonho, não é? Mas como palavra de vida, que nos instrui como viver, julgar e agir segundo as regras à luz do Espírito Santo de Deus, que nos renova a cada dia. E daí passamos a ver e sentir que Jesus é sempre em nós, o Cristo que renova, não é? E que seu Espírito Santo, o penhor, está em nós sim, operando, sem cessar em nós, impulsionando-nos a operar com Ele. Assim, o cristão praticante entende, não é, que o seu progresso espiritual, não é, é de emergência. Infelizmente, está morosa, é claro, em razão das coisas, não é, dos frutos que se tornam pequenos. E é o grande obstáculo, não é, que desafia os cristãos, ou o grande obstáculo que desafia os cristãos a superar. São as ideologias e sofismas vãs, não é, que construídos de forma enganosa se fazem. Por isso, meus queridos irmãos em Cristo, é claro que é terrível sofrer como cristão, mas o pior é se dizer cristão na prática e amaldiçoar o sofrimento. Como diz o profeta Isaías no capítulo 53, versos 11, diz ele: após suportar em sua pessoa os tormentos, ele alegrará de conhecê-lo até o enlevo. O justo meu servo justificará muitos homens e tomará sobre si suas iniquidades. E em João 6, versos 63,
diz assim para nós: o Espírito é que vivifica a carne. Nada vivifica, a carne de nada serve. A palavra que vos tenho dito são Espírito e vida. Viu que maravilha? Como é forte? Portanto, cada um de nós temos que fazer, não é? Que a palavra de Jesus seja vida em nossas vidas. Portanto, queridos, coragem, fé e paciência. Recomeçamos a cada dia com esta fé, com essa coragem, com essa esperança e amor. E não nos esqueçamos, não é? Que é na reflexão silenciosa, não é? Que marcamos em todo momento um encontro com Deus. Não esqueça que a melhor higiene mental é fazer o bem, a caridade, amar, isto é, não é? Veja, grava isso, e que toda prática requer esforço e perseverança. Pensemos nisso, um beijo no teu coração e até o próximo.